Chegamos no mês mais temido de todo investidor de bolsa de valores e investidores no geral, que é o último mês para entregar a declaração anual do imposto de renda. Então, se você ainda não começou a fazer, se ainda está perdido nesse vídeo aqui, vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre como declarar as ações no imposto de renda no novo programa da Receita Federal de 2022, atualizado com todos os novos códigos. Eu vou te mostrar tudo aqui, passo a passo, lá na tela do programa da Receita Federal, mostrando ali exatamente o que você precisa declarar em cada uma das situações. E olha só, esse vídeo aqui está dividido em 3 partes. Primeiro, eu vou te falar o que precisa declarar e quem é obrigado a declarar. Depois, eu vou te falar como que você pode conseguir as informações necessárias para você declarar as ações do seu imposto de renda. E por fim, na terceira parte, nós vamos falar como declarar cada uma das situações de quem está investindo em ações. Então, nós vamos falar sobre como declarar os dividendos recebidos, como declarar juros sobre capital próprio, como declarar os rendimentos a receber, como declarar amortizações e restituições de capital, como declarar as vendas das ações que você fez ao longo do ano e também como declarar as ações que você tem em custódia. Então esse vídeo está super completo para você que investe em ações na Bolsa de Valores, vai ficar tudo mais claro, vai te ajudar, então anota tudo aí, pega papel e caneta para você declarar junto comigo lá no programa da Receita, beleza? Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente ir direto ao ponto nesse vídeo aqui, já deixa seu like aí embaixo e bora lá. Primeiro, o que você precisa declarar no imposto de renda? Então, investiu em ações, precisa declarar e tudo mais. O que você precisa declarar? Bom, você não precisa declarar só os seus investimentos, você precisa declarar tudo. Então você precisa declarar seus bens e direitos, ou seja, tudo aquilo que você tem, seu patrimônio, se você tem uma casa, se você tem um carro, enfim, você tem que declarar tudo que você tem. Precisa declarar também os seus rendimentos, tudo aquilo que você teve de ganhos ao longo do ano e se você tiver alguma dívida também, empréstimos, financiamentos, aquilo ali também precisa entrar no seu imposto de renda. E aí, quem que é obrigado a declarar? Tem lá no site da Receita Federal os critérios de obrigatoriedade. É só digitar isso no Google que você consegue ver quais são os critérios que tornam obrigatório alguém declarar o imposto de renda. Mas se você entrou nesse vídeo aqui querendo descobrir como declarar as ações, você é obrigado a declarar, porque provavelmente você fez investimentos na Bolsa de Valores. E um dos critérios para obrigar alguém a declarar imposto de renda é o seguinte: as pessoas que obtiveram em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizaram operações na Bolsa de Valores de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Ou seja, qualquer pessoa que em 2021 fez operações na Bolsa de Valores é obrigado a declarar os seus investimentos em 2022 e não apenas os investimentos, mas declarar tudo, todos os seus bens, todos os seus rendimentos e todas as suas dívidas. E bom, depois de entender tudo isso, como que você vai conseguir as informações necessárias para você preencher o programa da Receita Federal? São duas informações diferentes que você vai conseguir de duas formas diferentes também. A primeira delas é o informe de rendimentos. No informe de rendimentos você vai ter lá as informações sobre os proventos pagos, por exemplo, por cada uma das empresas que você tem na sua carteira. Normalmente você recebe esse informe de rendimentos pelos correios ou pelo seu e-mail e se você não recebeu, você precisa saber qual que é o banco escriturador da empresa que você investe. E aí para isso eu tô deixando o link aqui na descrição para você entrar lá no site da bolsa e descobrir qual que é o banco escriturador de cada uma das empresas. Aí você precisa ir lá no banco, em alguma agência e solicitar o informe de rendimentos das empresas que você investe. A segunda fonte de informações importantes para você preencher o seu imposto de renda sobre as ações são as notas de corretagem. Sempre que você compra uma ação na Bolsa de Valores ou vende, a sua corretora vai te disponibilizar uma nota de corretagem com todas as informações em relação àquelas compras e vendas. Então, a partir daquilo ali, você vai poder calcular qual que é o seu preço médio de cada uma das ações. E esse preço médio você precisa colocar lá na sua declaração e depois, no final do vídeo, eu vou te mostrar como que você faz isso da maneira correta lá no programa da Receita Federal. Mas para você calcular esse preço médio, você precisa ou fazer isso na sua mão aí, fazendo conta no papel ou no Excel, ou se você não quiser gastar tempo com isso, você pode simplesmente utilizar um software que faz esses cálculos automaticamente para você. O que eu uso tá aqui na descrição. Beleza? Então vamos para a parte mais importante desse vídeo aqui, que é como declarar os seus investimentos em ações, cada uma das situações. E para a gente começar, como declarar os dividendos recebidos. Depois de entrar lá no programa da Receita Federal, basta clicar no menu Rendimentos isentos e não tributáveis, selecionar o código 09 Lucros e Dividendos Recebidos. Aí você vai colocar o CNPJ e o nome da fonte pagadora e colocar o valor total recebido no ano daquela empresa. Para você declarar as bonificações de ações que eventualmente você tenha recebido ao longo do ano, você vai entrar lá no programa da Receita Federal, vai lá no menu
menu de rendimentos isentos e não tributáveis, código 18, vai estar lá incorporações de reservas ao capital e bonificações de ações, vai colocar o CNPJ e o nome da fonte pagadora e no valor você vai colocar o somatório em reais das bonificações que você recebeu ao longo do ano. E agora, como declarar juros sobre capital próprio? Diferente dos dividendos que são isentos de imposto de renda, o juros sobre capital próprio você precisa pagar imposto de renda, mas ele é retido na fonte ali no momento. E no momento da declaração você precisa informar isso para a corretora também. Então, ao invés de entrar no menu de rendimentos isentos, você vai entrar lá no menu de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, no código 10, juros sobre capital próprio, vai colocar o nome e o CNPJ da fonte pagadora e o valor total recebido no ano também. Além disso, nós temos aqueles rendimentos que as empresas já declararam que elas vão pagar no final do último ano, mas elas ainda não depositaram na sua conta. Ou seja, isso é um rendimento a receber que você tem. Ou seja, é um direito de receber esse dividendo ao longo desse ano de 2022 em relação ao resultado da empresa do último ano. Então você vai entrar lá na aba de bens e direitos do programa da Receita Federal, vai colocar o grupo 99 outros bens e direitos no código 7 JCP creditado mas não pago, colocar o CNPJ da fonte pagadora e embaixo vai escrever juros sobre capital próprio a receber da empresa X no CNPJ tal pela corretora X específica lá e o CNPJ da corretora se quiser colocar também. E aí no campo valor vai colocar qual que é esse valor a receber no próximo ano. Uma dúvida muito comum que surge também é: recebi uma amortização, a empresa pagou uma amortização, uma restituição de capital, como que eu vou fazer essa declaração, já que entrou dinheiro na minha conta? E a verdade é que isso você não precisa fazer a declaração específica em relação a isso. Não tem um campo no programa da Receita Federal para você fazer isso. O que acontece é que na amortização você vai só reduzir o seu preço médio. Então lá na hora de declarar as ações que você tem em custódia, se você teve alguma amortização, você vai reduzir o seu preço médio no valor daquela amortização e segue o jogo, vida normal. Vamos declarar então agora as ações que você tenha vendido ao longo do ano. Como que você vai declarar o lucro que você teve ou o prejuízo nessas vendas ao longo do ano? E aqui a gente tem duas situações diferentes para a gente declarar. A gente tem primeiro as ações que a gente tenha vendido acima de 20 mil reais no mês e tenha tido lucro, ou as ações que a gente vendeu no prejuízo. E tem a segunda situação, que são as ações que a gente vendeu abaixo de 20 mil reais em um determinado mês, mas teve lucro naquela operação. Nesse primeiro caso, que a gente tem um lucro tributável ou que a gente fez uma venda no prejuízo, a gente vai entrar lá no programa da Receita Federal, no menu Renda Variável, Operações Comuns ou Day Trade e vai colocar o valor do lucro apurado ou prejuízo na venda ali das ações no campo certo, a cada mês que você tenha feito. Se você fez operações só na Bolsa de Valores mesmo, com ações ali, você coloca no mercado à vista. A segunda situação que você precisa declarar na hora que você vende uma ação é caso você tenha vendido abaixo de 20 mil reais e tenha tido lucro. E aí, para isso, você vai entrar lá no programa da Receita Federal, em rendimentos isentos e não tributáveis, vai colocar o código 5. E aí, no campo valor, você coloca o valor desse lucro isento que você teve ao longo do ano todo somado. E por fim, vamos ver como que a gente vai declarar as ações que a gente tinha em carteira na virada do ano. Todas as ações que a gente tinha em custódia na data do dia 31 de dezembro. E bom, lá dentro do programa da Receita Federal, você vai clicar em Bens e Direitos, vai selecionar o código 3, Participações Societárias, código 01 das ações, inclusive as listadas em bolsa, vai colocar o CNPJ daquela empresa e aí na discriminação você vai colocar algo como, por exemplo, tantas ações da empresa X no papel tal, a um custo médio de tanto pela corretora e a corretora que você investe. Se você quiser, coloca o CNPJ da corretora também. E aí na situação a cada ano você vai colocar qual que é o custo total de aquisição daquelas ações no final de cada ano. Lembrando, não é o valor do patrimônio que você tem naquela ação no final do ano, é o custo de aquisição, é o tanto que você pagou. Você vai pegar essa informação com base na nota de corretagem e não com base no site da sua corretora ali na data do dia 31, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos próximos vídeos que eu vou soltar também, que eu vou falar sobre como declarar fundos imobiliários e outros investimentos, então já se inscreve aqui no canal também para você não perder esse conteúdo e assiste alguns desses outros dois enquanto eu ainda não solto outro vídeo. E se você tiver visto esse vídeo depois que ele foi lançado, dá uma olhada aqui na descrição que talvez tenha o link dos próximos vídeos que eu soltar aqui sobre como declarar fundos imobiliários e tudo mais. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora enriquecer!